boa noite. Hoje, domingo, 7 de maio, 20 horas da noite. Mais uma vez, estamos aqui com o programa Arconte, através da Vale TV, canal 14 da NET, aqui na região de Novo Hamburgo, São Leopoldo, e nas demais localidades, através das redes sociais, Instagram, Facebook, da Vale TV, você pode nos assistir também. Hoje, nós temos como convidados no programa 2 promotores de justiça, e os 2 são autores de um livro que nós iremos debater bastante durante o correr do programa. Nós temos hoje Diego Pesce e também Leonardo Giardin. Eu queria já dar meu boa noite a vocês 2, sejam bem-vindos e muito obrigado pela cortesia em aceitarem participar do programa. Eu gostaria de iniciar, conversando com vocês sobre o livro Bandidolatria e Democídio. E agora já está na 4ª edição, correto? Ela é recente agora a 4ª edição, é isso, não é? Então, isso. Eu não tive a oportunidade de ler os livros de vocês ainda, mas pude ler as sinopses na editora. A primeira pergunta: os valores morais estão relativizados no Brasil? Por isso que nós temos essa bandidolatria? Vocês fiquem à vontade de falar. Pode começar, Jardim. A pergunta é bem pertinente, porque, efetivamente, o motivo do próprio livro ter sido escrito, ou seja, aquilo que nós tentamos retratar no livro é exatamente essa corrupção moral pela qual o país vem passando nas últimas décadas e que provocou uma completa inversão de valores, levando por exemplo, no caso do assunto em si do livro, a que o criminoso fosse tratado como algo virtuoso, como algo a ser imitado, ao passo que aqueles que são ordeiros e aqueles que combatem o crime são ou ridicularizados ou demonizados em uma cultura na qual nós vimos cada vez mais o triunfo do que é o errado, né? E essa cultura acaba permeando toda a sociedade e penetrou também, de uma certa forma, no sistema de justiça criminal. Porque o nome do livro já caminha nessa direção, né? Bandidolatria, quer dizer, aqui no Brasil existe uma glamorização do bandido. Às vezes tem-se a impressão que o bandido é a verdadeira vítima. Quando não é bem isso, né? Ele é só bandido. Foi opção dele ser bandido. E o democídio? O democídio, ele é definido por um acadêmico americano como o extermínio sistemático de uma população pelo próprio governo. Então, a ligação que o livro faz entre bandidolatria e democídio é justamente a impunidade no Brasil como um fator de extermínio populacional, né? Não é à toa que um país chega à condição de país mais violento do mundo. A época em que nós escrevemos o livro era um país com 70 mil homicídios por ano, né? O país campeão mundial em homicídios. Por que o democídio? Porque nós atribuímos essa alta taxa de vitimização à inércia do Estado, como nós colocamos no livro, a traição pelo Estado do seu dever primordial de garantia de segurança aos cidadãos a partir do momento em que ele detém o monopólio da força e o monopólio exato. da jurisdição. Então, quando o Estado chama para si esse dever de garantir a segurança de seus cidadãos e o negligencia de modo a permitir a morte de 60 mil pessoas por ano, nós estamos diante daquilo que pode ser caracterizado por um democídio diante da brutal omissão do Estado, né? Só para deixar claro, bandidolatria não é um termo inventado por mim e pelo Leonardo. Esse termo foi cunhado pelo saudoso jurista Volney Correia Leite Moraes Júnior no ano de 2000,
né, numa obra chamada Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas. E já àquela altura, né, Jardim, o Volney e o professor Ricardo Dipp denunciavam essa problemática no Brasil, esse absoluto esquecimento da figura da vítima e essa transformação do delinquente numa figura quase que sacrossanta. Será que a nossa Constituição ajudou a isso, a chegar nessa situação? Porque a Constituição de 88 ela é majoritariamente feita em cima de pressões da esquerda, que estava teoricamente voltando à normalidade, não estava mais sendo combatida, né, pelo regime militar. Então, a nossa é uma Constituição, me parece, que ela tem muito mais direitos do que deveres. Jardim, quer começar? De uma certa forma, talvez, mas não por conta das garantias que são previstas nela, que são fundamentais para toda a sociedade civilizada, qualquer Estado de Direito, mas pelo garantismo, que não que com garantia só tem em relação à raiz da palavra. Porque o problema é a interpretação dessas garantias de uma maneira exacerbada, que acaba super protegendo o sujeito que é processado e acaba com essa ampliação indevida gerando uma dificuldade de punir pessoas que efetivamente necessitam ser punidas. Se cria uma série de entraves com base em uma interpretação extremamente ampliada dessas garantias, fazendo com que o crime se torne algo difícil de controlar e difícil de punir. Nesse aspecto, sim. Sempre ressalvando, evidentemente, que a Constituição ela é fundamental e as garantias que ela prevê também são fundamentais para que nós possamos existir enquanto sociedade, para que nós possamos ter democracia. Basta ver que quando as garantias são violadas de fato, como costuma acontecer, mas não com os delinquentes comuns ou ligados a crimes contra a administração pública ou crime organizado, se torna bastante chocante os abusos que o Estado realmente pode cometer contra o cidadão. Porque, por exemplo, a Constituição, teoricamente, ela tem que ser seguida, vale o que está escrito ali, não é isso? Teríamos que seguir por aí, e não uma interpretação ao sabor do vento ou da cabeça de qualquer juiz. Eu acredito que teria que ser seguido ao pé da letra. Um exemplo desta semana aqui, o Daniel Silveira perdeu agora no STF por 8-2, se não me falha a memória, foi considerado, foi cancelado, vamos dizer, essa não é a palavra correta, foi cancelado o indulto que ele recebeu, que é uma coisa que consta na Constituição brasileira, é um ato discricionário do presidente. Foi dado o indulto para o José Dirceu, foi dado o indulto para o Cesare Battisti, e vale, funciona, tudo bem. Agora, esse agora não está valendo, independente do crime que ele tenha cometido. Ele recebeu um indulto, está na Constituição, e isso não está sendo seguido. Por que acontece isso? Só para complementar o raciocínio do Leonardo, um exemplo muito claro dessa questão, me parece, Jardim, a previsão que há na própria Constituição da criminalização mais severa dos crimes hediondos, né? Então, a Constituição, as garantias que ela estabelece, elas são garantias consagradas em todos os ordenamentos jurídicos das sociedades civilizadas, né? Da moderna sociedade. Não há nada de errado com isso. O que me parece que acontece, o que nós denunciamos no nosso livro, são essas distorções, né? E um exemplo que é dado é esse: a lei dos crimes hediondos, ela foi rapidamente neutralizada através do ativismo judicial, né? que a descaracterizou e a tal ponto que ela chegou a ser reconhecida a constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, né? pelo Pleno do Supremo, e mesmo assim se seguiu um ativismo judicial incessante que acabou
derrubando o regime integral fechado, depois houve uma mudança legislativa. Então, não me parece que entre aspas, culpada por isso seja a nossa Constituição da República. As culpas são outras e estão bem caracterizadas no livro ali, creio eu, especialmente na parte escrita pelo Jardim. Eu ficaria muito feliz, independente do valor, se a nossa Constituição é a melhor que já foi feita no Brasil ou no mundo. É uma Constituição, existe e deveria ser seguida, de acordo. Se ela fosse cumprida, nós já resolveríamos uma boa parte de problemas que nós temos, né? Essa questão do ativismo judicial, uma das razões da existência do ativismo judicial seria um legislativo pouco interessado em legislar realmente em função da população brasileira, em função do bem-estar do brasileiro, de fazer valerem as leis, forçar que isso ocorra. O legislativo tem culpa aí nessa história? Ou é uma decisão exclusiva dos juízes, esse ativismo judicial? Me parece, desculpa, só uma rápida observação, essa questão do ativismo hoje me parece uma tendência mundial. Há um livro, sim, inclusive, chamado Juristocracia, livro pela editora EDA, uma tradução primorosa, que ele mostra muito bem que há uma tendência no mundo hoje cada vez maior, no sentido de que o poder legislativo acabe se despindo das suas funções e repassando-as ao judiciário, né? Qual o problema que se verifica nisso e com qual eu concordo com essa observação? É que os juízes, em última análise, não são eleitos na maioria dos lugares, né? E principalmente não são eleitos para legislar. Então, isso gera um problema de representatividade, né? Você não... um princípio básico da democracia é a possibilidade de retirar aqueles representantes, através do voto, aqueles representantes que você não está satisfeito com eles. E isso absolutamente não ocorre com os juízes, é por isso que há eleição para o legislativo e no Brasil, por exemplo, não há para o judiciário. Então, segundo esses estudiosos, principalmente grandes constitucionalistas, temos no Brasil aqui o André Uliano, que é alguém que trata muito bem dessa questão, é uma tendência mundial. Desculpa, por favor, prossiga. A questão da juristocracia, ela é, segundo essa obra que foi citada pelo Diego aí, que é realmente de fundamental importância, é uma espécie de regime estabelecido à margem da própria Constituição, né? E que realmente utiliza a Constituição como instrumento, digamos assim, como arcabouço filosófico, jurídico, para que seja estabelecido esse regime. É uma maneira de você alterar o devido processo democrático, até subvertendo esse devido processo democrático. Sim. Porque você evita o debate público, né, que deve se dar no seu devido lugar, que é o parlamento. E os juízes não eleitos, eles acabam se apropriando da feitura das leis através da interpretação, através mesmo da criação por decisão judicial, que por natureza e por essência é algo concreto, que não são concretos, são abstratos, são válidos como normas gerais, né? O parlamento, indo diretamente para a tua pergunta, Wilson, o parlamento, ele às vezes, nos países em que isso ocorre, isso tem ocorrido sistematicamente na maioria dos países, o parlamento, por vezes, ele se vale desse processo para evitar ter que tratar de temas delicados, para evitar ter que deliberar sobre temas que não são simpáticos à população. Então, ele, de uma certa forma, nessas situações, ele se faz cúmplice do sistema juristocrático, digamos assim, para se eximir da sua responsabilidade de decidir contra o povo, e os juízes, como não são eleitos, como não devem satisfação a absolutamente ninguém, como certa vez
recitou aí uma sumidade do nosso sistema judiciário, eles não têm pejo nenhum em fazer aquilo que o parlamento não tem muitas vezes coragem de fazer. Por exemplo, pegando o STF, ajudaria a melhorar as coisas se a lei impusesse que somente juízes de carreira poderiam ser escolhidos para o STF? Isso seria uma contribuição positiva? Porque nós temos lá, hoje, na composição atual, que eu lembro de cabeça, só acho que o Fux e mais um só, que são juízes de carreira. O resto são advogados, né? Ou acho que tem nenhum que nem é. O Toffoli, por exemplo, tentou o exame para carreira de juiz por 2 vezes e foi reprovado. É que nós temos grandes juristas que não são juízes, né? Então, eu realmente não acredito em soluções assim. Isso não faria muita diferença, então? Não, eu acho que o que faria grande diferença em qualquer país, o que faz grande diferença é você colocar grandes juristas no Supremo Tribunal, né? Você pega, por exemplo, a Suprema Corte Americana, tem o Clarence Thomas, teve o Antonin Scalia. São juízes que marcam gerações, que redefinem a própria jurisprudência, redefinem a doutrina. O Scalia ressuscitou o originalismo, hoje é uma corrente fortíssima. Então, você precisa de grandes juristas, venham eles de onde vierem, né? Aquele velho ditado, não importa a cor do gato, ele tem que comer o rato. Então, você precisa de alguém que dê essa solução. Tenho um maior respeito pela magistratura, acho, de fato, que há uma grande vantagem em relação a quem já tem alguma experiência, mas nada impede, principalmente no Supremo Tribunal Federal, né? Porque poderíamos ser privados dou um exemplo aqui, salvo engano, nunca exerceu a magistratura o saudoso ministro Paulo Brossard, não é? Então você tem grandes juristas. O STF sempre teve, nome, né? Teve grandes nomes, referências assim, com decisões que até hoje são verdadeiros monumentos. Você precisa disso, na minha opinião, porque é uma questão que, quando você tem grandes referências, elas acabam reverberando em todo o sistema, inclusive sistema de ensino, né? Existem grandes juristas no Brasil. É uma questão que nós temos que atentar para isso. E a questão da idade, a limitação de idade. Por exemplo, desculpem, um mínimo e um máximo para ser juiz, e não como agora que está em 75 anos, por causa da PEC da Bengala, que foi uma coisa que foi pensada justamente porque o Bolsonaro ganhou as eleições, né, por exemplo. Então vamos segurar os caras aí mais um tempo. Tem alguma... E no caso, agora, como o presidente atual querendo indicar o advogado dele que o defendeu dos crimes aí, que não foi muito bem sucedido porque ele pegou a cana, né? Mas se o Zanin vai para o Supremo, ele fica lá 30, 35 anos, ou eu não sei qual que é a idade dele atualmente, mas será que isso é bom para o país? Talvez não seria melhor uma certa rotatividade nesses 11 juízes, como ocorre no legislativo e no executivo, que tem a rotatividade no poder? Eu acredito que o mais importante do que esses modelos abstratos é a maneira como o sistema funciona, né? Sim. A questão etária, ela, a meu ver, é irrelevante, né? Na medida em que a pessoa tem que ter a capacidade intelectual, né? Enquanto tiver condições de exercer a judicatura, ela vai render e vai poder realizar um bom trabalho, né? Eu não gosto dessas soluções de modelos pré-fabricados, porque o grande problema do Brasil, no meu modo de ver, é que todo mundo pensa a coisa do ponto de vista da casuística, né? Qual é a necessidade do momento? Eu tenho um sistema aqui que a compulsória é 70,
eu vou subir para 75. Agora eu quero baixar para 70 de novo, porque a conveniência política do momento ela é diferente. Então, a gente tem que começar a pensar de outra forma, né? Porque aí você vê que não funciona, não está gostando que está funcionando com o membro vitalício no poder, aí você quer colocar membros eleitos. Aí começa a acontecer problemas porque tem eleição para ministro do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ou você tem um mandato, e aí isso apresenta por conta do funcionamento do sistema outros problemas. Então, o problema é muito mais moral, é muito mais de efetivamente compromisso com a justiça que deve ser exigido de quem, seja lá de quem escolha ou de quem vote em membros de quaisquer poderes, não somente o judiciário, do que qualquer outra coisa. E dentro do que você está falando, e pegando o exemplo que o Diego deu, o juiz Scalia, eu acho que ele ficou na Suprema Corte Americana até os 82 anos de idade. Lá é vitalício o cargo, né? Se não me falha a memória. Ele ficou, acho que até os 82 anos. Até morrer. Exato, né? Então, também é um contraponto extremamente válido para a não limitação de idade, né? Qual é a reação que houve com o livro de vocês? Olha, eu sempre relato isso. O nosso livro, nós lançamos com aquela expectativa, né, Leonardo? Até que houve um evento em Londrina, na faculdade Arthur Thomas, promovido por uma colega chamada Cláudia Piovesan, né, colega de grande valor. E na época ainda eram muito incipientes essas transmissões online, e a Cláudia fez uma transmissão online, e a partir dali o livro começou a ganhar uma certa notoriedade, né, uma repercussão muito maior do que havia tido até então. E eu sempre lembro uma coisa que o Nassim Taleb fala, que ele diz que o livro é uma coisa, por essência, antifrágil, né? O livro, a partir do momento que você tem um grupo de pessoas que o leram e que estão aptas a debater o seu conteúdo, e esse livro passa a ser combatido, passa a haver uma tentativa de lançar o silêncio, quase uma ordem de que ele seja destruído, ele tende a ganhar cada vez mais notoriedade, porque ele cresce através do debate e a sua popularidade cresce, a curiosidade das pessoas aumenta a partir dessa contrariedade havendo um grupo que o sustente. E foi o que aconteceu, não é? Então, claro, muito pouco debate racional sobre o conteúdo dele, né? Tentativas de rotulação, tanto do livro quanto dos autores. Participamos de eventos nos quais tivemos que entrar sob escolta, né, Jardim? Enfrentamos uma série de situações muito inusitadas em qualquer país onde o debate, como muito se apregou, onde o debate seja uma coisa admitida, um debate sério, um debate limpo, um debate democrático, como muitas pessoas gostam de falar. Isso a gente viu muito pouco, né? Tentativas de intimidação, o escárnio de gente despreparada. Quando nós lançamos o livro, houve gente, em tese, muito preparada, que sequer conhecia, né? Pessoas da academia que sequer conheciam o termo democídio, né? Houve gente escrevendo que nós estávamos falando sobre demonicídio, né? Demonicídio é a morte do demônio. Então, aí você vê todo o despreparo, a falta de lastro intelectual e a falta, ao mesmo tempo, de honestidade de pessoas que se propõem. Nada impede que se fale mal do livro, que se discorde do seu conteúdo, mas pessoas que desconhecem sequer o conceito, né? Escrevendo em publicações, em teses jurídicas, que nós estamos tratando de demonicídio, né? Um atestado de desconhecimento e presunção. Então, houve tudo isso, mas acredito que o livro, como dizia o grande professor Monir Nasser, ele resistiu ao teste do tempo, né? Ele chega à quarta edição, vendendo muito bem, muito nos honra isso. E na medida do possível, né, nós tentamos atualizá-lo com outros artigos, porque o Brasil permite muito isso, infelizmente. Então, sobreviveu muito bem ao teste do tempo e tem um público muito que eu tenho um grande respeito e sou muito grato pelo nosso público leitor. E tem um detalhe importante, né? Porque no Brasil, um livro chegar à sua quarta edição
São poucos livros que acontece isso. Não é uma coisa muito comum de acontecer no Brasil. Então, significa que, apesar de toda a oposição, da necessidade de escolta armada, o livro está no caminho certo, me parece, né? E agora, uma outra o livro questão. ele denuncia coisas que a cada dia o reatualiza. Então, Certo. você no cotidiano tem situações que acontecem que as pessoas lembram do Band de Idolatria. Pô, isso aí está escrito lá no Band de Idolatria. E infelizmente tem sido assim, né? Faz 6 anos que nós lançamos o livro e a coisa continua exatamente do mesmo jeito e as coisas vão se repetindo e vão se agravando e o livro, infelizmente, vai ficando cada vez mais atual. A segurança pública, ela é uma das obrigações, uma das funções do Estado. O Estado tem que prover a segurança pública. Mas o Estado é impossível ele fornecer uma segurança de uma maneira individual. Então, acredito que o cidadão teria que ter o direito de se autoproteger. Se autoproteger como? Através de armas, através da permissão para isso, armas legais, evidentemente. Nós vimos no governo anterior agora, que era pró-armamentista, você tem um crescimento exponencial da quantidade de armas legais que são adquiridas, cursos que as pessoas têm que fazer, porque não é simplesmente você chegar num balcão de uma loja e me dá um 38, um 357 e uma 9mm, né? Com ketchup. Não, não é isso. Então, existe toda uma legislação, toda uma série de procedimentos que a pessoa tem que passar para poder ter uma arma. E isso provocou, nos 4 anos do governo anterior, proporcionalmente uma queda nos crimes, né, nas mortes. E essa relação, ela é real mesmo? Ela existe? Ou foi uma coisa de momento que aconteceu? Porque nós temos, como vocês mencionam, quando vocês lançam o livro, era em torno de 60 mil mortos por ano, né? Mais ou menos isso. Se você olhar como um exemplo só, a guerra do Vietnã, que os americanos ficaram lá 10 anos, se não me falha a memória, eles perderam 50 mil homens em 10 anos. Nós estávamos perdendo aqui 60, chegou acho que a um pico de 64 mil num dos outros anos. Aí houve esse declínio com o aumento da compra de armas. É o jeito de conseguir complementar a segurança que o Estado tem que fornecer, o cidadão se armar? Veja, tem aquele ditado: você não usa uma blusa para combater o inverno, mas para parar de sentir frio. Então, o direito à autodefesa ele subsiste, independentemente do seu efeito em termos de segurança pública. Eu, pessoalmente, acredito que tenha efeito, sim. Agora, em termos de estudos que atestem isso aí, eu desconheço qualquer um estudo mais aprofundado sobre a situação brasileira, especialmente a situação recente. O que se pode dizer com segurança é o seguinte: se falava que quando fosse flexibilizada a legislação relativa ao armamento no Brasil, o mundo ia acabar, que ia virar um morticínio terrível, e não foi isso que se viu, né? E agora, quando se determinou o recadastramento das armas, né, uma coisa que se dizia muito é que os CAC eram utilizados para o abastecimento do crime organizado, que se comprava arma para repassar para o crime. 99% dos CAC recadastraram suas armas. Então, essa narrativa caiu por terra. A exemplo da narrativa anterior, no sentido de que armas legais na mão de pessoas legalmente habilitadas para adquiri-las seria um risco terrível. Não, o que nós temos hoje, quem desfila livremente com armas ilegais, armas de guerra, são narcoterroristas, são narcotraficantes, novo cangaço, né? Essas gangues territoriais que ocupam grandes parcelas do território brasileiro, violando direitos fundamentais. Isso há um autor, Carlos Frederico de Oliveira Pereira, que ele diz que ele caracteriza isso muito bem como uma violação
dos direitos humanos no mesmo nível dos crimes de guerra, né? De acordo com o Estatuto de Roma. Então, é uma coisa gravíssima. Esse é o grande problema. Esse é o armamentismo que deveria ser combatido e que nós não vemos no Brasil, no meu entendimento, um enfrentamento eficaz a esse tipo de crime. Porque o que está... Você vê a situação totalmente paradoxal que nós vivemos com isso, né? Porque enquanto você questiona o direito de ter a arma para autodefesa, você não enfrenta aqueles que utilizam a arma para o mal, né? Esses ficam liberados para ter a arma e o direito de defesa começa a ser objeto de debate, se ele é ou não é uma boa estratégia de política criminal ou de uma estratégia de segurança pública, quando na verdade ele não tem nada a ver com isso. Você podia elaborar um pouco mais isso, por favor? Essa diferença que você colocou agora? Porque a autodefesa, o direito do ser humano se defender com os meios e com os recursos que são inerentes, que estão disponíveis, num mundo que existem armas de fogo que são usadas, por vezes, para nos atacar, não é algo que deve ser questionado, é um direito de defesa, não é algo que o Estado nos atribui, é um direito natural. Exato. O Estado não pode ter o poder de dizer se eu posso ou não posso me defender. Isso é algo ao qual que não está sob a esfera de disponibilidade do Estado. E quando você coloca no debate público em questão se o Estado deve ou não deve permitir ao cidadão esse direito de autodefesa com arma de fogo, o debate já começa torto, já começa errado, porque você está questionando o próprio direito e não sabe. Perfeito, entendi. Inclusive, Wilson, se você me permite, claro. O nosso livro trata num capítulo especificamente sobre essa questão. Ele fala sobre a votação naquele referendo. Eu estou com uma interferência aqui, eu não sei se... Não, tá ok. Estão me ouvindo bem? Sim. Veja, eu vou me permitir ler vou ler um pequeno trecho do livro aqui, tá? Jamais devemos esquecer, afrontando a vontade manifestada por 59.309.265 brasileiros, 63,94% dos votantes no referendo realizado em 2005, o governo retirou do cidadão brasileiro o direito à autodefesa, garantindo exclusivamente aos delinquentes o acesso às armas de fogo. Não satisfeito em despojar a população desse direito auxiliar, que é um direito auxiliar, uma definição inglesa que está bem explicada aqui, jogou-a literalmente às feras, permitindo seu massacre por uma minoria criminosa. Então, essa questão é abordada desde aquela época e nós fazemos com base em algo muito evidente, que foi o referendo relativo ao desarmamento, onde a população disse, o governo perguntou, vocês querem que continue sendo permitido ou não? Queremos. E desde então, só o que se fez, ao menos até recentemente, foi inviabilizar ou dificultar o acesso da população a esses meios de defesa. Esse ponto que o Leonardo coloca muito bem. O direito à autodefesa, ele transcende em muito a questão da efetividade ou da contribuição para a segurança pública. Ele é um direito natural, ele é um direito que você traz consigo, porque a arma é um equalizador. Você pega uma senhora de 70 anos de idade, possível vítima, e um delinquente com 25 anos de idade, né, 1,90 m, 120 quilos, qual a chance que essa senhora terá de se defender dele, se não for com um equalizador de força? Então, essa é a questão que se traz sempre quando se trata do sagrado direito à autodefesa. Tem um exemplo que eu gosto de mencionar, é a questão da medida restritiva. Por exemplo, que uma mulher tem em relação a um ex-companheiro, que é um cara violento, alguma coisa assim. Na próxima vez que ele for atacá-la, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar a medida restritiva e mostrar, olha, você não pode chegar a 100 metros de mim. Já morreu, né? Já está morta. Então, a melhor medida restritiva que essa mulher pode ter é a autorização de ter uma arma para se defender. Assim como também um outro exemplo, né?
você pode argumentar por que você precisa de extintor de incêndio na tua empresa, na tua casa, se tem o corpo de bombeiros. Não faz sentido. Né? Como vocês colocaram muito bem, é um direito natural que nós temos, assim como propriedade e outras coisas, são direitos naturais que aqui no Brasil agora não são muito respeitados. Tanto o direito de propriedade, que agora também, por decisão, se não me engano, monocrática do Barroso, é uma coisa agora que ficou meio que relativizada. Você tem que invadir uma tua propriedade, vai ter que ser criada uma comissão para estudar se pode continuar essa invasão ou não. Mas vamos seguindo em frente. Eu agora preciso fazer um intervalo comercial e nós voltamos em seguida, ok? Voltamos em alguns minutos. Até mais. A cada novo dia, uma nova esperança. Estamos todos conectados. Não importa o peso de sua carga, o importante é nos conectarmos com olhares e sorrisos. Dê o seu melhor sempre. Compartilhe o bem sempre. Vibre com seu time. E você? Tá esperando o quê? Vem pra Blend. Olá, sejam bem-vindos de volta ao programa Arconte desta noite. Nós temos Diego Pesce e Leonardo Giardin conversando conosco aqui, principalmente sobre o livro deles, Bandidocracia e Democídio, e agora damos continuidade à nossa conversa. Temos outros livros também. Hoje eu não vou, no final do programa, sugerir livro nenhum, porque nós durante o programa todo, nós temos 4 livros, então tem sugestões suficientes de livros, eu não preciso das minhas sugestões para vocês. Temos agora aqui também 3 livros escritos pelo Diego, e eu gostaria de começar, o primeiro deles, se eu não estou na ordem errada, é o Hooliganismo no Brasil. Após o Bandidolatria, foi lançado Violência, Laxismo Penal e Corrupção do Ciclo Cultural, ele inicia com um ensaio referente à bandidolatria ainda, né, que fala sobre o laxismo penal, que é o laxismo penal, é essa descrença no direito penal como um fator de manutenção da civilização, né, que ele de fato é. Mas também engloba uma outra série de artigos. Na época eu escrevia artigos para a Gazeta do Povo, também para o Brasil Sem Medo, para uma série de veículos de comunicação escrita. Então, tem artigos tratando sobre engenharia social e aborto, né, sobre a questão que o Leonardo abordou há pouco da implantação do aborto via judicial, e inclusive à luz da obra de C.S. Lewis e outros. Tem também artigos que abrangem o período da pandemia. Tem um artigo sobre guerra à polícia, que esse, de fato, é cada vez mais atual, que faz uma comparação. Na época eu estava mudando para Portugal, e chegando em Portugal, verifiquei que o mesmo ambiente de guerra à polícia que vicejava no Brasil, vicejava lá também. E esse ambiente já era denunciado por uma escritora americana, chamada Heather McDonald, que ela possui uma obra chamada The War on Cops, né, Guerra à Polícia. Então, eu fiz um artigo bem alentado sobre a questão da guerra à polícia. Então, é uma coletânea de artigos sobre temas variados, mas tem uma certa, como fio condutor, sempre essa noção de manutenção da ordem, né, baseada numa transcendência, numa ordem superior. Após esse livro, esse já está na 2ª edição, eu concluí meu mestrado em Portugal, onde eu estudei a violência relacionada à disputa, a violência entre torcidas organizadas no Brasil, e eu fiz um estudo inédito, tanto pelo método quanto pela abrangência. O Jardim faz a apresentação desse livro, inclusive, que é o Hooliganismo no Brasil, né? É uma questão ainda muito forte do Brasil hoje, uma questão que eu creio que o meu estudo é uma contribuição genuína, né? Porque eu analisei mais de 70 homicídios, identifiquei as circunstâncias de cometimento, identifiquei o perfil dos envolvidos e apontei, de acordo com a melhor doutrina que se conhece em matéria policial, o meu mestrado é em Ciências Policiais em Portugal, de acordo com a melhor doutrina, quais são as soluções para isso.
E após esse livro, eu tinha um vasto material de estudo relativo à violência, ao ato de matar, à violência homicida. Eu lancei agora esse Berços Não Túmulos, tá? Que o título, Berços Não Túmulos, ele remete a uma frase de um grande promotor que o Brasil teve, chamado Roberto Lira, né? E ele tem uma definição que é o seguinte, e depois eu vou deixar para o Leonardo comentar melhor. Ele dizia o seguinte: o amor é, por natureza e por finalidade, criador, fecundo, solidário e generoso. Ele é cliente das pretorias e das maternidades, dos lares e não dos necrotérios, dos cemitérios, dos manicômios. O amor mesmo, porque ele falava aqui do chamado homicídio passional, né, que na época estava muito em voga essa alegação. Então ele diz: o amor mesmo, jamais desceu ao banco dos réus. Para os fins de responsabilidade, a lei considera apenas o momento do crime, e nele o que atua é o ódio. O amor não figura nas cifras de mortalidade, e sim nas de natalidade. Não tira, põe gente do mundo. Está nos berços e não nos túmulos. Então, esse estudo é um estudo sobre o ato de matar e os crimes contra a vida, baseado nessa concepção, né, do Roberto Lira, e tentando desenvolver essa ideia mais a fundo. Voltando um pouquinho para o teu livro Violência, Laxismo Penal e Corrupção do Ciclo Cultural, eu lendo o que o Thomas Juliano falou sobre esse livro, eu marquei um pedacinho de uma sentença que ele diz que me chama muita atenção. Esse livro não aborda apenas a evidência de que o debate jurídico precisa de uma restauração da sanidade. O debate jurídico precisa dessa restauração da sanidade? Isso é... Parece que sim, parece que sim. A visão do Thomas é um grande intelectual, um grande pensador, e muito me honrou em fazer essa contracapa. Acho que, de acordo com tudo que eu apontei no livro e tudo aquilo que a gente veio falando há algum tempo, precisa. A tônica da nossa obra, né, Jardim, é nesse sentido. Nosso livro é, acima de tudo, um combate à insanidade. Nós não temos nenhuma tese revolucionária sobre nada. Nós apontamos um elefante na sala, né? Como dizia o Chesterton, a gente está tentando mostrar que a grama é verde já faz algum tempo. Ele acha que tudo é fruto de uma doença de índole moral. E aí é necessário você resgatar o paciente, né? Esse moribundo que é o nosso país em termos morais, em termos culturais. E quando você começa a perceber qual é o problema, você está mais próximo da solução desse problema. Que realmente é necessário você ter um tratamento para essa espécie de demência ideológica que forma as mentes do Brasil. Isso faz com que as pessoas vivam em uma espiral de incompreensão da realidade, porque acabam discutindo apenas ideologicamente, ou seja, discutindo nada, discutindo palavras vazias de significado, mas que, com palavras gatilho que são, despertam emoções, sentimentos. A palavra perde o seu poder descritivo e conserva somente o poder apelativo, emotivo, tornando as pessoas muito fáceis de manusear a partir de palavras que vão provocar reações emocionais, psicológicas e cerebrais. Enquanto você é escravo disso aí, você é escravo de quem domina a linguagem. Sem dúvida. A linguagem está sendo formada exatamente porque as pessoas não entendam nada. Exato. Isso é uma doença. É uma questão de narrativa, né? No hooliganismo no Brasil, por exemplo, você estudou mais de 70 casos e uma solução para a violência nos campos de futebol, esse livro, sem dúvida, vai chamar a atenção de muita gente, porque fala de uma coisa próxima para nós todos no Brasil, que é o gosto pelo futebol, né? Se não me falha a memória, na Inglaterra, uma das maneiras que eles encontraram de combater essa situação é o sujeito que está envolvido em alguma confusão, que foi detido,
todos os próximos jogos, por um determinado período, ele tem que se apresentar 1 hora antes na delegacia do bairro dele e vai ficar lá sentadinho até 1 hora depois do jogo, para tentar ajudar a combater essa situação. Isso é uma coisa que já foi praticada no Brasil? É praticada ou poderia ser praticada? A Inglaterra teve um combate muito severo, né? O futebol inglês era um horror. O hooliganismo lá, é lá o berço do hooliganismo. E eles, a partir de algumas grandes tragédias que ocorreram, eles resolveram tratar da situação e trataram seriamente. Então, lá existe, inclusive, exemplo da toda a Europa, praticamente, a categorização dos hooligans em classes, né? Classe A, B, C. Varia um pouco em alguns países, mas você tem a categorização do grau de periculosidade do torcedor, do grau de periculosidade de cada evento esportivo. E você tem as banning orders, né? As ordens de banimento. Tem sujeito que é banido para o resto da vida. O sujeito é proibido de pisar no estádio para o resto da vida, né? E assim que se resolve. No Brasil não é diferente. No Brasil, eu estudei especificamente a violência homicida, né? Ou seja, mortes, aquela que resulta em morte. E as conclusões são bastante contundentes no sentido de apontar o perfil dos envolvidos, né? Basicamente envolve torcidas organizadas, basicamente envolve jovens do sexo masculino, em 99% dos casos, envolve ausência ou burla ao policiamento, impunidade, todas as questões que são, de certa forma, notórias, mas eu procurei tratar isso com uma certa cientificidade, né? E eu acho que tem algumas ponderações ali, e veja, essa acho que é a grande contribuição do livro. Quando eu busquei estudar a violência mais detidamente, eu queria buscar um lugar que fosse um centro de excelência nisso, né? E um centro de excelência mundial em relação a isso é o Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Portugal, porque eles dão a doutrina de policiamento, que é uma doutrina referência no mundo inteiro, especialmente em relação a questões como o hooliganismo. Então, eu consegui, eu acho, trazer muito do conhecimento que se tem na Europa para a realidade brasileira, porque nenhum lugar do mundo vai oferecer uma realidade como a nossa para ser estudada. O Brasil, nisso, para o estudioso, é uma coisa que facilita muito, que o Brasil é muito violento. O Brasil é, no hooliganismo também, o campeão mundial em homicídios ligados ao futebol. Então, qualquer estatística que você vai buscar, o Brasil, muito possivelmente, se ele não for o campeão mundial, ele está entre os 5 primeiros. Isso é uma riqueza muito grande, que você une um embasamento teórico a uma realidade farta de exemplos como a nossa. O Brasil é o sonho de qualquer estudioso nesse campo, né? E o pesadelo de qualquer morador. E essa questão também... Colocar algumas impressões minhas com a autoridade, entre aspas, de quem escreveu a apresentação do livro. Quando eu tive contato com esse livro, o que me chamou a atenção, além de que se tratava de algo completamente diferente de tudo que foi falado aqui no debate público e de tudo que a gente, que a distância da experiência prática do Brasil no combate a esse tipo de situação, né? Imaginar que esse livro deveria ser recebido com louvores aqui, que é algo paradigmático mesmo, né? Mas que, por outro lado, acaba sendo um documento que demonstra o quão errado está sendo a forma de enfrentamento do problema no Brasil, né? As soluções que traz e as raízes que ele identifica nessa espécie de influência, elas são tratadas no Brasil de uma maneira ou muito superficial ou completamente equivocada, completamente invertida, né? Faz com que as soluções que normalmente se empreguem contra o problema sejam soluções que, ao invés de punir o delinquente, punem toda a população. É algo surreal que acontece, e eu acho que deve ter poucos lugares que têm essa capacidade de muito equivocada do problema quanto o Brasil. Então, esse livro no Brasil, ele precisa realmente ser difundido e ser estudado e ser praticado. Exato. Bom, e agora, falando do último lançamento, né, do que o Diego mantém, Berços, Não Túmulos, e como a gente estamos falando de futebol,
A bola fica contigo agora, Leonardo, porque o Diego quer que você fale do livro. Então, vamos lá, por favor. Pois eu, como promotor do júri que sou, já agradeci ao Diego pelo livro, porque é uma ferramenta, primeiro, é uma ferramenta de trabalho, porque ali nós temos um pequeno apenas no tamanho, né? Porque são 60 e poucas páginas. Só que ele traz assim um manancial que é fruto de uma vastíssima literatura, e a gente percebe que tem uma enorme e duradoura, prolongada reflexão em cima dessa literatura que condensa aquilo tudo em aforismos e de uma maneira encadeada, né? De uma maneira que a obra completamente original em relação a tudo aquilo que é tratado todos aqueles múltiplos aspectos desse tema tão caro que é a vida humana, o ato de matar, né? E que nós, numa cultura que banaliza cada vez mais a vida e a morte, que acaba entendendo como algo corriqueiro, um homicídio, nós que perdemos muitas vezes a sensibilidade em relação a isso, lendo esse livro não tem quem não recupere essa sensibilidade, porque ele vai na raiz do problema. E ele consegue expor de uma maneira magistral o que é a perversidade do ato, o quanto perversidade é exigida de alguém que decide deliberadamente ceifar a vida de um semelhante. O quanto esse ato é contrário à nossa natureza e é contrário a tudo aquilo que é bom, que é correto, que é moral, tudo aquilo que é divino, de forma que você percebe o quão demoníaco é o ato de matar. E isso, para quem defende a vida, né? Não somente no tribunal do júri, né, defendendo a vida, mas para quem trabalha numa delegacia de polícia, num fórum criminal, ou mesmo milita, por exemplo, pró-vida contra o aborto, é algo que não apenas incendeia a vontade de lutar cada vez mais para defender algo tão sagrado como é a vida humana, como te dá subsídios para que você sinta o quanto você tem razão nisso. Bom, senhores, infelizmente nós estamos chegando ao fim do programa. Eu novamente gostaria de agradecer muito pela generosidade de vocês ao aceitarem o convite para participarem do programa Arconte. E eu tenho certeza que nós ainda poderemos conversar muito em oportunidades futuras. Agradeço muito Diego Pesce e Leonardo Giardin. Os dois são promotores e são coautores do livro Bandidolatria e Democídio. Eu agora deixo para que vocês façam suas despedidas nos últimos segundos do nosso programa de hoje. Mais uma vez, muito obrigado. Diego, Leonardo. Eu agradeço muito o convite, uma satisfação imensa estar aqui com vocês, matar um pouco, ainda que virtualmente, da saudade do meu amigo, meu irmão Jardim, e espero que seja de bom proveito para os telespectadores. Fico sempre à disposição e um bom domingo a todos. De minha parte, foi uma conversa muito agradável e também pude, mais uma vez, é sempre muito bom conversar contigo, né? Sempre algo muito enriquecedor e muito prazeroso, né? Um grande amigo que eu tenho, de inúmeras batalhas nessa vida aí, nós já estamos marcados, o nome já está marcado um do lado do outro indelevelmente, né? E é sempre bom reencontrá-lo. E uma satisfação falar para os ouvintes da Vale TV, os telespectadores da Vale TV. Eu que agradeço novamente, muito obrigado a vocês e todos tenham um bom final de domingo, um bom final de semana e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Bom domingo. Meus amigos, me permitam chamá-los de amigos agora, porque eu fiquei muito impressionado e eu vou ter que ler muitos livros. Ainda não tive a oportunidade de ler os livros de vocês, vou ter que fazer isso com carinho, anotações, e quem sabe isso pode gerar novas conversas, certamente, e de outros temas também. Novamente, agradeço muito a generosidade de vocês por terem me dado esse tempo todo para nós conversarmos. O programa, eu estou recém começando a fazer o programa, esse é o 4º programa que eu estou fazendo, né?
No programa anterior, o Manuel estava no programa, né? Gostei muito de conversar com ele. Ele é, assim, é uma figuraça, né? Figuraça. Eu até fiquei assustado, porque quando ele chegou, ele veio com uma pilha de livros, né? E na hora que eu falei, mas que livros que você tem aí? Dos livros que ele tinha, eu tenho acho que 2 ou 3. Ele falou, não, eu não sabia direito o que você ia me perguntar, então, né? Já aqui eu alguma coisa. Mas foi muito legal. Muito obrigado novamente. Bom final de semana para vocês e até uma próxima vez. Obrigado. Boa noite, obrigado por tudo aí. Abração, olha. Valeu. Eu que agradeço vocês. Digão. Tchau. Abraço.